Não vou começar com musiquinha, porque eu terminei o outro com musiquinha, então não vou estragar de novo a mesma música, porque não tem graça. Hoje nós vamos começar a falar sobre o realismo. Tá? Graças a Deus chegou o realismo. O realismo ele acontece entre 1881 e 1893. Aí agora é a hora que vocês dizem: ah, professora, mas você não disse que o romantismo também era nesse tempo. Gente, lembre uma coisa: ninguém dorme romântico e acorda realista. Ninguém passa de moreninha a Rita Baiana do dia para a noite. As coisas se misturam, esses movimentos literários vão se intercruzar. Muitas vezes vão acontecer ao mesmo tempo, como vocês vão ver no caso do realismo. O contexto do realismo ele se dá da seguinte forma, tá? Imaginemos assim: estão vindo da Europa ideias socialistas, ideias comunistas, ideias anarquistas, né? Por causa das grandes imigrações ocorridas a partir de 1850, intensificadas pela abolição da escravatura. Tá? Já havia imigração desde o início do século XIX. Tá? Mas ela foi intensificada com a abolição, por quê? Porque necessitava de mão de obra barata. Tá? Outra ideia, o que vem também da Europa? Vem o cientificismo. Só que não é o cientificismo como a gente geralmente imagina, aquela coisa boa da ciência à frente de tudo. As ideias de ciência do século XIX muitas vezes redundavam em coisas absurdas, como, por exemplo, a supremacia de uma raça sobre a outra. É com o cientificismo da Europa do século XIX que se tem a estúpida ideia, por exemplo, de que há de caracteres que o fenótipo de uma pessoa pode levá-la a cometer crimes, por exemplo. Tá? É com o cientificismo do século XIX que surge a ideia de que a mulher é um ser inferior, por exemplo. Né? Então, não é uma coisa tão boa assim. Qual é a vantagem do cientificismo? É de que a ciência de verdade, né, ela vai ter um papel fundamental. Mas também as pseudociências vão emergir nesse meio tempo. Tá? Esse cientificismo tem lugar, por exemplo, com a publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que fala sobre o evolucionismo. Tá? Também o positivismo vem junto nesse navio, né? E todas as lutas antiburguesas que estavam acontecendo na Europa do século XIX. Também estamos vivendo a segunda revolução industrial, ou seja, a mão de obra é muito necessária. A abolição da escravatura, a proclamação da República, como eu falei, proclamação da República, ou leia-se golpe contra o Império, que dá no mesmo. Né? O Brasil é o país dos golpes. Né? O primeiro deles foi esse, em 1889, que foi um golpe. Né? Perguntem para o professor de História que ele vai explicar para vocês por que foi um golpe. Tá? Características do realismo. A preocupação com a verdade exata, o que nós chamamos hoje de verossimilhança. O que é verossimilhança? Relembrando, é aparência de verdade. O fato pode aparecer no nosso mundo uma coisa absurda, mas tu vais entrar no jogo da história, do romance ou do conto, e dentro daquele universo aquilo soa como uma verdade, aquilo é possível. Tá? Não há gratuidade no agir. Né? Há um determinismo. A sociedade é quem determina o comportamento. Na verdade, acontece até hoje. Né? Nós nos comportamos dentro do que uma sociedade nos dita que nós nos comportemos. Quando nós saímos deste padrão, né, nós somos apontados, nós somos ridicularizados muitas vezes. Né? Existem hoje, por exemplo, padrões de beleza, padrões de estética que são ridículos, mas que a sociedade segue, que a sociedade dita. Não era diferente no século XIX. Outra característica do realismo também é a derrota do homem pela sociedade. Por quê? Porque o homem sucumbe. O homem firma um pacto social, vamos ver lá em sociologia o que é pacto social. O homem firma um pacto social onde ele abre mão de algumas coisas para viver em sociedade. E o que é esse abrir mão? É sujeitar-se, né? Muitas vezes as coisas mais absurdas possíveis. Né? A escravatura só existiu porque havia uma lei e havia um pensamento que dizia que isso era normal. Redundou em quê? Na sociedade racista que nós vivemos no Brasil até hoje.
Tá? O autor realista ele encara a vida com objetividade. O pensamento do autor não necessariamente esteja representado no personagem e vice-versa. Tá? As coisas são objetivas. Os personagens são reais. Eles podem existir em qualquer contexto, em qualquer lugar, em qualquer situação. Há preferência também pela narração, por quê? Porque é uma forma melhor de interpretar a vida, de retratar a contemporaneidade. É uma narrativa lenta, é um tempo psicológico da narrativa. As formas de expressão são contextos claros e harmônicos, e há uma correção gramatical. Não é pedantismo gramatical, não é aquele palavreado difícil, não, é correção gramatical. Há um retrato fiel dos personagens, como eu já falei, são reais, eles são descritos. Não as minúcias como no realismo, mas são descritos. Há uma minuciosidade, mas não como no romantismo. Se vocês pegarem uma obra romântica da Europa, por exemplo, como, por exemplo, A Dama das Camélias, tem um capítulo inteiro dedicado a falar sobre o vestido da fulana. Tá? Então, não chega a esse ponto. O detalhe minucioso é para descrever a situação real, o ambiente real. Tá? A mulher é uma mulher real, uma mulher desejável, não é uma mulher idealizada. O herói ele não é perfeitinho, ele é problemático. Tá? Ele tem problemas como qualquer outra pessoa. Tá? Não é aquele herói cavaleiro medieval, né? O cavaleiro medieval com plumas que fizeram do indígena, não. Ele é uma pessoa real, com seus defeitos e com as suas qualidades. Uma diferença entre o romantismo e o realismo que vai ficar bem claro para vocês. Enquanto o romantismo dá ênfase à fantasia, né, o realismo tem a ênfase na realidade. A predominância da emoção no romantismo vai dar lugar à predominância da razão. A emoção pelo tema vai dar lugar ao distanciamento do escritor, do autor, pelo tema. Subjetividade no romantismo, objetividade no realismo. Escapismo, a pessoa queria sair da sociedade, né, queria se distanciar. No realismo é o contrário. A pessoa enganja-se à sociedade, ela está em sociedade, ela vive em sociedade. Há autores, inclusive, que para criar os seus personagens foram viver num ambiente semelhante ao que eles iam descrever. Tá? No romantismo há a idealização do personagem. No realismo o personagem é real. O nacionalismo do romantismo vai ser substituído pelo universalismo do realismo. Tá? E como é que começa o realismo? Quem é que abre o realismo? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso aqui não foi o Reginaldo Farias que abriu o realismo. Foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa aqui é a capa do filme, que é muito bom. E este aqui é a edição em quadrinhos do Memórias Póstumas de Brás Cubas, cuja leitura é muito mais fácil. Não vou dizer qual é a editora, porque eu não vou fazer propaganda para a editora se eles me pagarem nada. Digita lá no Google que vocês vão saber como adquirir quem quiser. Tinha no Icária da Dom Pedro II. O Icária eu faço porque ele é gente boa, para ele eu faço propaganda. No Icária da Dom Pedro II tinha memórias póstumas de Brás Cubas em quadrinho. Inclusive, dica de passagem, foi lá que eu comprei esses. Né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas vai abrir o realismo. Aí vocês vão me dizer assim, mas professor, tu não disse que o realismo eram situações reais? O Brás Cubas está morto e narrando. Por que, que o Brás Cubas está morto e narrando? Porque a melhor forma de tu descrever uma sociedade é olhar ela de fora dela. Tu vais ver tudo aquilo que tu vivenciou sem a máscara social, sem precisar de meias palavras, né? Sem precisar ser educadinho, pode ser grosso mesmo, que está morto mesmo, ninguém vai dar bola. Né? Então é para a pessoa poder descrever essa sociedade com toda a sua hipocrisia que lhe é inerente. Já que nós falamos do Bruxo do Cosme Velho, esse era um dos apelidos do Machado de Assis, eu vou dizer para você também que tem duas fases. A primeira fase é com tendências românticas, e aí são aquelas mesmas características, a crença nos valores da época, a mesma estrutura de folhetim. Lembram da estrutura de folhetim que era publicado no jornal? Que aí a pessoa tinha que ter um gancho no final da história para garantir que a pessoa fosse ler a história na outra, sei lá, na outra semana ou na outra quinzena, quando viesse o folhetim de novo.
Isso está presente nessas primeiras obras do Machado de Assis. Já há um esquema psicológico, né, da narrativa psicológica, de saber o que o personagem está pensando. As obras desse período são Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Yaya Garcia. Todas essas obras vocês vão encontrar no site domíniopublico.gov.br. Depois eu vou deixar o link lá no YouTube para vocês clicarem lá e procurarem essas obras. Estão todas lá. Se quiserem adquirir, como eu falei, principalmente essas em quadrinho, que a linguagem é ótima, tá? E mais fácil de se compreender, visualizando, é só fazer, só comprar. Uma outra fase do Machado de Assis é a fase realista. Por que eu estou falando tanto do Machado de Assis? Porque o Machado de Assis é o realismo. Né? Ele é a base do realismo. Ele é o nosso maior escritor brasileiro. Ele é considerado um dos maiores escritores de língua portuguesa. E eu não estou falando só de Brasil. Eu estou falando dos países de língua portuguesa. Então, essa segunda fase realista vai ter essa análise psicológica e a visão complexa dos personagens. Ele vai a fundo no personagem. O narrador é onipresente e onisciente. Ele sabe tudo do personagem. Ele sabe, inclusive, o que o personagem está pensando. A análise dos valores sociais, que são criados única e exclusivamente para justificar a própria existência. Para o autor realista, tudo que nós criamos, todas as regras de convivência, né, todos os preceitos sociais, tudo é criado para que nós nos justifiquemos, para que haja um porquê existir em sociedade. Tá? Há o pessimismo, há a amargura, que é a descrença nos indivíduos na sociedade. Ou seja, para o escritor realista, o que ele está vendo? Ele está vendo a sociedade. E o que ele vê quando olha para essa sociedade? Tudo de ruim. Tá? Ele vê hipocrisia, ele vê egoísmo, ele vê maldade, ele vê interesse. Ele não vê nada de bom. Tá? Sequer no amor ele vai ver uma coisa de bom, porque o amor do século XIX era praticamente um contrato de casamento. Haviam interesses. Tá? Um queria perpetuar a espécie, o outro queria, né, ter dinheiro, o outro queria casar. O amor era deixado de lado. Né? Então, o que ele vê leva ele a essa amargura, a essa descrença. Machado de Assis tem uma ironia feroz e extremamente inteligente. Vocês já podem ver pelo próprio Brás Cubas. Ele está morto. Né? E está falando de suas memórias. Ele volta dos mortos para contar a verdade, não só sobre ele, como sobre toda a sociedade em que ele viveu. Há um refinamento da linguagem narrativa. Né? E aí, pelo amor de Deus, né? Nós vamos falar, por exemplo, das obras do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Isaú Jacó e Memorial de Alice, só falando só do Machado de Assis. E aí, pelo amor de Deus, professores de literatura, queridos do meu Brasil, parem de fazer julgamento de Capitu no Dom Casmurro. A cada vez que vocês fazem isso, o Machado revira no túmulo. Porque se está falando de narrativa, não se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. É a narrativa de um homem ciumento, logo imparcial, logo parcial. Ele está tomado de ciúmes. Tudo que ele vê não condiz com a realidade, é a realidade dele. Então parem com isso, pelo amor de Deus. O pobre do Machado de Assis já deve estar tonto de tanto revirar no túmulo a cada vez que vocês falam sobre isso. E aí, meus amigos, a aula sobre o realismo fica por aqui. O próximo que nós vamos ver são os parnasianos. E aí me lembra que no final eu sempre tenho que destruir alguma música, né? Mas eu vou deixar para o começo da próxima aula. Quem sabe uma palhinha assim sobre parnasianismo? Não, deixa para a próxima aula. Muito obrigado, criaturas, e até mais.